Eis que faltam menos de 20 dias para a prova da ETEC. E se você começou a estudar agora, ou então começou há poucos dias e estava achando que não tinha mais solução, já está ensaiando na frente do espelho como contar para toda a tua família que você não passou na prova da ETEC, é hora de mudar a estratégia, porque hoje eu vim salvar você nesse momento. Hoje eu vim compartilhar com você dicas práticas, tanto em relação a estudo, quanto em relação à mentalidade também, a preparo físico para a prova da ETEC, certo? Para que você consiga aproveitar esses menos de 20 dias que faltam para a prova. Então seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo do maior canal que existe nesse Brasil sobre vestibulinhos. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou fundadora desse canal maravilhoso que ajuda milhares de pessoas todos os dias. Primeiro canal, inclusive, que começou a falar de forma séria e constante sobre vestibulinho ETEC. E também sou fundadora da ETEC Power Plus, que é a plataforma mais completa com foco em aprovação na prova da ETEC, certo? Então, só com isso você já pode saber que vale muito a pena se inscrever nesse canal, porque as coisas que eu compartilho com você não são pautadas somente na minha experiência pessoal de ter sido aprovada entre os 5 primeiros na ETEC e de ter passado mais de uma vez na ETEC. Não é só com base na minha experiência, embora ela conte bastante, mas também é com base nos meus estudos, e não estou falando de pesquisinha do Google, são estudos acadêmicos mesmo, de educomunicação, também de neuroaprendizagem, que eu compartilho com você aqui, estudos sérios que a gente aplica com os nossos alunos da ETEC Power Plus também, além de todos os conteúdos em videoaulas dos assuntos que são cobrados na prova da ETEC, que eles também têm exclusivamente na ETEC Power Plus, certo? Então esse é um vídeo sério, não é um vídeo de brincadeira, não sou uma pessoinha simplesmente compartilhando achismos com você. Tem embasamento científico para cada coisa que eu vou compartilhar contigo. Então vamos fazer um combinado aqui? Comenta aqui embaixo que você vai colocar em prática todos os dias a partir de hoje o que eu vou ensinar nesse vídeo. Comenta agora, vou colocar em prática diariamente. Sabe por quê? Porque eu quero que você volte aqui depois da prova e você me conte que você conseguiu ser aprovado. Me conte em qual classificação você ficou. Claro, só vai valer a pena se você realmente praticar todos os dias, né? E quando a gente se compromete publicamente, a tendência é que a gente realmente cumpra aquele prometido, certo? Então comenta isso. Por quê? Porque as coisas que eu vou ensinar para você aqui nesse vídeo vão fazer com que você aumente em até 30% a tua pontuação na prova da ETEC, mesmo começando agora. A tendência é que pessoas que começam a estudar faltando menos de 20 dias para a prova não tenham uma pontuação muito boa, tá? Geralmente essas pessoas não pontuam nem 40% da prova, porque começaram muito em cima da hora. Mas, com o que eu vou te ensinar aqui, você com certeza vai ter uma pontuação bem maior, certo? Então, se as pessoas geralmente não fazem nem metade dos acertos esperados na prova quando começam em cima da hora, eu te garanto, garanto mesmo, que você colocando isso em prática, isso que eu vou ensinar de graça para você, você vai conseguir aumentar a tua pontuação consideravelmente, certo? E quem já fez a prova da ETEC alguma vez sabe que cada pontinho conta. Então, se a tendência era que você tirasse, por exemplo, 15 acertos por ter começado agora, o que é uma pontuação muito baixa na prova da ETEC, provavelmente você colocando em prática diariamente com constância o que eu vou ensinar nesse vídeo, a tendência é que você aumente bastante a sua pontuação, tá bom? Você vai fazer mais acertos do que você faria se você não assistisse a esse vídeo e se você não colocasse em prática. Então, por favor, se comprometa a colocar em prática, certo? E no final do vídeo, se você ficar até o final, se você não for uma daquelas pessoas mimimizentas que querem um vídeo de 2 minutos, você vai receber ainda algo que vai te ajudar ainda mais a acelerar a tua preparação. Então, vamos lá. Eu dividi aqui em algumas etapas, tá? O que você tem que fazer antes da prova da ETEC. E a primeira etapa aqui, então, é a etapa emocional. Na etapa emocional, é importante que você tenha duas coisas em mente. A primeira coisa que você precisa ter em mente é um objetivo definido. Ai, Lilian, isso parece muito bobo. Eu sei que parece muito bobo, mas é algo que você consegue fazer em 10 minutinhos, ok? Então, é muito importante que você entenda que todo mundo fala que quer passar quando vai fazer a prova. Só que você falar que querer passar é algo muito vago, sabe? É algo muito amplo. Você precisa especificar melhor isso. Qual o teu real objetivo? Qual a tua meta verdadeira em relação à aprovação? Então, você quer ser aprovado, por exemplo, entre os 20 primeiros colocados?
ou então entre os 10 primeiros colocados? Qual a pontuação mínima que você aceita fazer na prova da ETEC? Então, por exemplo, esse ano de 2022, agora no final do ano, para quem vai entrar na ETEC em 2023, a prova terá 40 questões. Eu estou especificando isso porque geralmente ela tem 50, só que desta vez ela terá 40 questões, tá? Então, quantas você quer acertar? Ai, Lilian, quero acertar 30 questões, esse é o mínimo que eu quero. Então, estabelece isso. Quero ser aprovado entre os 15 primeiros colocados do meu curso na ETEC Mariazinha da Silva, com pelo menos 30 acertos, pelo menos 30 pontos, tá bom? Lilian, por que eu vou fazer isso? Porque o seu cérebro é como um carro. Se você coloca um carro numa pista e você não direciona para que lado ele vai, ele fica parado, ou então ele fica andando em círculos, né? Ele vai ou ficar ali estagnado sem sair do lugar, ou vai para um destino diferente do que você quer. Então é por isso que geralmente a gente tem um GPS ou então um mapa e a gente vai seguindo determinada rua, pega determinada rodovia e assim por diante, para chegar a algum lugar. O cérebro é a mesma coisa. Se você não especifica as coisas para o teu cérebro, ele não vai fazer. Se uma pessoa fala, por exemplo, que ela quer fazer amigos, mas não estabelece que ela quer bons amigos, é muito provável que ela desenvolva várias amizades tóxicas e deploráveis, terríveis. Então é muito importante que você defina isso, tá? É uma coisa que você vai fazer em 5 minutos, pode fazer agora mesmo, pausa o vídeo, determina aí então qual a tua meta real em relação à prova da ETEC, porque assim você informa para o seu cérebro o que você realmente deseja e você vai ter mais foco, mais ânimo para você estudar. Porque em vez de simplesmente pensar assim, vou fazer aquela prova da ETEC no dia 18 de dezembro de 2022, que é a data da prova desse ano, né? Você vai colocar na sua mente que você vai estudar porque você vai passar entre os 10 primeiros da ETEC para conquistar a tua vaga naquela escola maravilhosa. Ai, Lilian, mas e se eu ficar ansioso com isso? Não veja a sua meta como algo imutável, sabe? Pode ser, por exemplo, que a pessoa que colocou que quer passar entre os 15 primeiros passe em 16º, e tudo bem, cara, também é uma colocação muito boa, né? Mas se você não especifica a meta, fica algo muito aberto. Então pode ser que você não passe, pode ser que você passe só na segunda chamada, fica em mais dias de ansiedade ali. Então não veja a sua meta como algo para você se cobrar, veja como algo para te direcionar, tá bom? O GPS não é para a gente se cobrar em seguir especificamente por aquela rua, mas é para a gente saber que a gente tem um caminho, né? E a mesma coisa em relação à sua meta. Segunda coisa, ainda na parte emocional. Isso parece ridículo, tá? Mas é muito importante. Sem desculpinhas. Por favor, você não é um coitadinho. Ai, Lilian, mas eu só fiquei sabendo da prova há uma semana. Porque quis. Se pesquisasse antes, saberia antes. Não tenta achar uma razão, não tenta justificar o fato de ter começado agora. Porque quanto mais desculpinha você dá para o seu cérebro, mais motivos você dá para que ele queira fracassar. Se você fala assim, ai, mas não é minha culpa que eu não fiquei sabendo da prova antes. Você pensa assim, ah, então se eu não passar, tipo, não vai ser nada, cara. Só que aí você sabe, no fundo, que vai dar BO se você não passar, porque pode ser que a tua cidade não tenha outra escola boa, pode ser que você pare numa escola do fim do mundo, né? Então não fica dando desculpinha, não, tá? Ai, Lilian, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, todo mundo tem tempo. Se você consegue ver, sei lá, Wandinha na Netflix, você tem tempo, cara, porque tem mais de 40 minutos cada episódio da série. Então eu não tô te dizendo para você abrir mão da sua vida. Esse é um ponto que vamos falar mais pra frente. Mas eu tô te dizendo que você precisa usar o tempo que você tem, usar o recurso que você tem agora. Ai, Lilian, eu não tenho um caderno perfeito. Não precisa. Pega papel, sulfite e anota seu conteúdo, seu estudo. Lilian, eu não tenho 30 minutos por dia. Pega 15 minutos por dia para você estudar. Se vira. Essa que é a questão aqui. Se você achar desculpinha, você não vai estudar, você vai ficar na véspera da prova surtando. Eu te garanto que você vai surtar se você ficar com desculpinha agora. Então, para com desculpinha nesse momento, tá? Se fazer de vítima só te atrasa mais. Acredite se você quiser. Eu falo isso não só com base em experiência própria, em analisar muitos alunos também. Eu falo isso também com base em estudos, em pesquisas. O nosso cérebro fica constantemente buscando formas de se autossabotar. Então, se você justifica assim, ai, mas coitadinha de mim, eu não tenho tempo porque eu preciso fazer as provas finais da minha escola. Todo mundo tem prova final da escola. Para, você não é um coitadinho. Então, chega de desculpinha. Simplesmente coloca na sua mente agora que você vai estudar todos os dias, até mais ou menos uns 5 dias antes da prova, tá? Porque estudar no dia da prova não dá muito certo. E se você for uma pessoa ansiosa e ficar estudando, faltando 2 dias antes, você vai surtar, vai até passar mal no dia da prova. Então,
Estabelece aí um número de dias que você vai estudar e todos os dias, tá? De segunda a segunda, você vai estudar aqueles assuntos. Se você tem meia hora, você vai estudar em meia hora e tá tudo bem. Se você tem 15 minutos, você vai estudar em 15 minutos. Se você tem 5 minutos, você vai acordar 10 minutos mais cedo. Você vai, sei lá, tirar 10 minutinhos da hora do almoço para você estudar e ponto final. Se tem gente com 3 filhos, um trabalho, um cachorro para cuidar e fazendo faculdade que consegue passar na ETEC, quem é você para não conseguir, né? Então você vai conseguir também, ok? Saindo aqui da parte emocional, porque você controlar o teu cérebro é muito importante, tá? Não deixar que ele sabote você. Você dar as ordens para o teu cérebro. Vamos agora para as coisas práticas que você vai fazer antes da prova. Primeira delas, então, assuntos certos. Lilian, por que assuntos certos? Porque se você estudar assuntos que não caem na prova da ETEC, você vai quebrar a cara. Eu juro pra você, tem muita gente perdendo tempo aí com tópicos que viu num blogzinho, viu num sitezinho e que nunca caíram na prova da ETEC. Então, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Se você não quiser ter uma forma mais prática de fazer isso, ou se você não puder nesse momento, você vai tirar 2 diazinhos para você analisar as provas anteriores da ETEC, tá bom? Pessoas que começam com mais antecedência, geralmente tiram uma semana para isso e analisam ali dezenas de provas, como eu já fiz, inclusive, para criar a checklist ETEC turbinada. Eu vou falar sobre ela mais para frente, tá? Mas, como você está muito em cima da hora, você vai tirar 2 diazinhos para você analisar provas anteriores. Como assim, Lilian? Resolver a prova? Não, não é resolver a prova, não. Pegar as provas anteriores do vestibulinho ETEC, olhar questão por questão de cada uma das 50 questões que caem, ver qual tópico foi realmente exigido ali, tá bom? Por que você vai fazer isso? Para você estudar os tópicos necessários. Lilian, quantas provas? Uma, duas? Não, você vai pegar várias provas anteriores da ETEC de anos diferentes e vai fazer isso. Lilian, mas e se eu não tiver tempo para fazer isso? Então você pode clicar na minha descrição e comprar a checklist ETEC turbinada. Lilian, por que comprar? Porque eu sou sua escrava. Eu estou trabalhando e meu trabalho tem que ser bem remunerado, né? Então, como a escravidão não existe mais e eu não sou sua empregada, a checklist é paga, tá bom? Se você não quiser pagar, você vai mapear a prova e você vai identificar, então, os assuntos que são necessários, né? Sempre que você pensar em pedir de graça algo que é o trabalho de alguém, imagina só se o teu chefe não te pagasse para trabalhar, ou se a tua mãe, né, se você é adolescente ainda, trabalhasse de graça. Isso seria um crime, concorda? Então, nesse caso, se você quiser essa praticidade, você pode comprar a checklist que vem com vários bônus, inclusive, que facilitam muito a vida. Mas se você não puder ou não quiser, mesmo ela tendo a opção de parcelar em várias vezes, você vai mapear as provas anteriores, tá? Não confie em listinhas de assuntos aleatórias que estão por aí. Para você ter uma noção, a minha checklist já foi indicada por ETECs, porque eles sabem que funciona. As outras nunca foram, né? Por que será que nunca foram? Então é muito importante que vocês realmente estudem com os assuntos certos, tá? Não dá tempo para ficar perdendo minutos do seu dia com tópicos ridículos que nunca foram cobrados na prova da ETEC e que nunca serão cobrados, tá bom? Próximo passo, cronograma. Isso também é dica prática. Por que cronograma, Lilian? Porque se você deixar que o teu cérebro estude cada dia só o que ele quer, você não vai estudar nada, minha filha. Então, como que a gente cria um cronograma faltando tão pouco tempo para a prova? Infelizmente, faltando menos de 20 dias, não dá para você seguir aquilo que eu preguei durante o ano todo, né? De um tópico por dia, tá? Entenda, a pessoa que começou no início do ano, ou começou 6 meses atrás, ou até 3 meses atrás, podia estudar 3 vezes na semana, ou 4 vezes na semana, um assuntozinho por dia e tava ótimo. Mas quem vai começar 20 dias antes, me perdoa por dizer isso, vai ter que estudar sim no final de semana também, não tem muito jeito, tá? Não tem muita saída, né? E vai ter que colocar mais de um tópico por dia, tá? Então, o que eu sugiro que você faça? Eu não vou te dar um cronograma pronto, porque eu não sou louca. Cronograma é algo pessoal e intransferível, porque depende da sua rotina. Mas eu sugiro que você coloque assuntos opostos. Então, por exemplo, num dia você vai estudar um assunto de física. Então, hoje, um assunto de física e um de história. Por quê? Porque física tem cálculo, física tem fórmula, física tem parte mais prática do conteúdo e história é mais teórico, tá? Principalmente numa prova com abordagem social, né? Então você vai estudar assuntos que se complementam. Se você colocar para hoje, assim, história e, sei lá, geografia, você vai chegar no final do dia exausto, porque as duas matérias são extensas e com detalhezinhos e com nomes e termos. Já se você colocar física e história, você vai ter um equilíbrio. Porém, se você colocar física e química, você vai surtar do mesmo jeito, porque vai ser muito cálculo, muita fórmula, muita coisa de exatas ali para você fazer, né? Então, por isso que eu sugiro que você faça isso, tá bom? Estudar, então, todos os dias, tendo pausas para descanso, obviamente, porque você é um ser humano assim como eu. E aí você vai colocar matérias opostas, tá bom?
Lilian, e se as matérias opostas ficarem muito difíceis para mim? Você vai colocar uma fácil para você e uma difícil para você no mesmo dia. Então, Li, eu gosto de história, acho fácil, mas eu acho matemática difícil, ou então acho biologia difícil. Você vai colocar história e biologia, no outro dia português e matemática, no outro dia geografia e física, e assim por diante, tá? Se você conseguir estudar 3 assuntos por dia, vai ser melhor ainda. Porém, se você tem mais dificuldade ou aprende mais devagar, coloque 2 assuntos por dia, e aí um dia da semana você vai colocar 3 assuntos, tá bom? Posso te garantir que você vai dar conta de todos os assuntos até o dia da prova? Não posso garantir isso, porque isso depende do seu ritmo de aprendizagem. Mas, se você colocar 2 assuntos por dia durante 5 dias da semana e 3 assuntos em 2 dias da semana, você vai dar conta, tá bom? É um jeito mais fácil de você dar conta. Então, aqueles 2 dias da semana que são os mais tranquilos para você, você coloca 3 tópicos. Os dias mais cheios para você, você coloca 2 tópicos a cada dia, certo? Agora vamos aqui para uma parte mais técnica. Você achou que eu não falaria de técnicas? Não seria eu se não falasse de técnicas. Como é que você vai estudar esses assuntos? Estudo ativo e estruturado. Lilian, posso só ver aula? Não, não seja louco. Lilian, posso pegar a prova antiga, resolver e só estudar o que eu errei? Não, não seja burro. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar todos os tópicos que você tem que estudar, sejam eles fáceis ou difíceis para você. Vai começar pelos mais básicos. Então, por exemplo, matemática tem tópico básico, como regra de três, operações básicas da matemática. Física tem tópico básico também. Química também. História também. Tudo tem tópico básico, tá? Então você vai começar pelos tópicos basais de cada matéria. Então, por exemplo, se hoje é o teu dia de história e física, você vai começar lá com as convenções da física, com os conceitos básicos da física, e em relação à história, você vai começar com pré-história, tá bom? Daí, se amanhã você vai ver, não sei, língua portuguesa e matemática, você vai começar, então, com os conjuntos numéricos, operações básicas, blá, 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 da matemática, que são tópicos que você consegue unir num dia só, tá? Então, você consegue, às vezes, juntar alguns tópicos da matemática num dia só, isso fica mais fácil de você conseguir aprender. E aí, de português, você começa também com um tópico mais básico de português. Porque o teu cérebro precisa aprender gradativamente. Ele não pode começar pelo tópico mais difícil só porque você quis. Senão ele não aprende, ele simplesmente te sabota. E aí, como que você faz o estudo ativo estruturado? Você vai estudar esse assunto, então, você vai ter um apoio teórico, né? Então, uma videoaula, por exemplo, que é o que eu mais recomendo, tá? Se você não puder videoaula, pode ser um conteúdo em texto, mas a videoaula geralmente funciona melhor. Daí você vai estudar esse assunto e você vai fazer um estudo ativo dele também. Na ETEC Power a gente faz assim, sondagem, depois da sondagem a gente faz a aula, que já tem aula no caso na plataforma, né? Depois você vai fazer as questões, desculpa, vai fazer a sua anotação, seu resumo, resolução comentada e questões de fixação, tá? Então a gente tem todas essas etapas para o seu cérebro conseguir realmente fixar esse conteúdo. Lilian, não demora muito tempo fazer isso? Não, tem alunos que conseguem dar conta em cerca de 40 minutos, porque você consegue assistir a aula, que as aulas são curtinhas, né? São poucas aulas, na verdade, que são mais longas, mas a maioria são curtinhas, com foco exato no que a ETEC quer. E essas etapas você consegue fazer também rapidamente, de acordo com o seu nível de aprendizado. Claro que tem alunos que demoram mais tempo estudando, né? Não vou dizer que todos estudam em 40 minutos. Alguns levam 1h30, 2 horas, mas isso depende de cada um. A maioria leva em média de 40 a 50 minutos fazendo todas essas etapas. Por quê? Não vale a pena você pegar uma aula super gigante achando que é mais completa. Você precisa pegar um conteúdo que tenha direcionamento para a prova da ETEC. Um conteúdo que realmente te facilite a vida, tá? Por isso, inclusive, que é importante você saber os assuntos que você vai estudar, né? Então, quando você for para uma videoaula, você não precisa pegar detalhes muito específicos que, por exemplo, o Enem te cobraria. O vestibulinho ETEC vai querer mais uma visão geral daquele assunto. No caso dos assuntos de física, ele vai querer sim que você saiba as fórmulas principais da física, tá? Daqueles tópicos que são cobrados, né? E uma abordagem social. Já clica no gostei porque eu te entreguei aqui uma coisa que ninguém te entrega em relação à prova da ETEC, que é como que ela costuma cobrar esse conteúdo, tá bom? Então, você vai fazer o seu estudo ativo e estruturado. Você vai ter etapas práticas no seu estudo. Só ver aula não adianta. Ficar grifando o texto que nem um otário também não adianta. Teu cérebro não vai memorizar mais só por você ter feito isso. E não perca tempo decorando o resumo. Você não é um designer de interiores. Você precisa fazer uma coisa prática, funcional. Se você perder tempo decorando muito, você vai perder o tempo que você poderia usar para estudar outros tópicos, tá? E também uma coisa que eu recomendo muito, principalmente para quem tem menos tempo agora, né? Resoluções comentadas estratégicas. Então, vamos supor que você não tem tempo para ficar vendo muitas videoaulas, fazendo tantas etapas no seu estudo. O que você pode fazer? Estuda o tópico, faz um resumo e aí vai para a resolução comentária estratégica. Para quem estiver interessado
por menos de R$ 30, porque eu consegui um desconto para vocês, tem a assinatura do Workout ETEC. Você pode assinar por um único mês, tá? Afinal de contas, falta cerca de um mês para a prova, então você assina por um único mês, depois você não assina mais, tá bom? Então você pode assinar o Workout, que lá você encontra resoluções comentadas de todos os tópicos do vestibulinho ETEC em vídeos, passo a passo, detalhadas, tá bom? Tem gente, inclusive, que conseguiu passar no vestibulinho ETEC estudando em 15 dias com o Workout ETEC. Pois é, então vale muito a pena, caso, é claro, você queira assinar o Workout ETEC. Certo? E agora vamos para dicas físicas, né? Primeiro, como eu já te falei, eu não estou dizendo aqui para você deixar de descansar, para você deixar de ter um momento de lazer. Você precisa otimizar o teu tempo, claro. Então, se você perde 3 horas do dia maratonando série, pelo amor de Deus, veja um episódio da série por dia, sabe? Para você ter tempo de estudar. Eu vejo muito adolescente dizendo que não tem tempo, mas fica o dia inteiro vendo videozinho no TikTok. E isso não faz sentido, né? Ou então fica o dia inteiro compartilhando meme, ou sei lá o que as pessoas fazem hoje em dia. Mas se você fizer isso, você não vai passar, tá bom? Então você precisa pensar o seguinte: eu tenho que fazer minhas tarefas de casa, trabalhar, caso você trabalhe, ir para a escola, estudar para o vestibulinho e ter um tempo de descanso. Então veja o horário que é bom para você dormir. Não vire a madrugada acordado, porque isso faz muito mal para a saúde nessa época assim de prova. Isso gera uma certa insônia. A insônia acaba gerando ansiedade. Você chega no dia da prova mais cansado, então tente descansar. Mesmo agora, comece de agora a treinar o seu sono, tá? A não ser se você é aquela pessoa que trabalha de noite, né? E não tem muito o que fazer. Mas se você não trabalha de noite, aproveite o seu privilégio de poder dormir durante a noite para você descansar bem. E tenha pausinhas durante seu estudo. Então, por exemplo, vai estudar 2 tópicos por dia? Olha só, depois de você ver a aula, antes de fazer o resumo, tire 5 minutos de pausa para você beber uma água, fazer um alongamento, andar pela casa, enfim, ir ao banheiro. E aí, antes de você começar o próximo assunto que você vai estudar naquele dia, tire uma pausa mais longa, de uns 20 minutos. Essa pausa mais longa, se você, assim como eu, gosta de Heartstopper, você pode ver um episódio da sua série favorita. Se você, assim como eu, gosta de ler livros, você pode ler um pouco. Se você gosta de, sei lá, jogos, você pode jogar um pouco. Mas, por favor, não se sabote, não seja aquela pessoa que diz que vai pausar 20 minutos e pausa 2 horas, porque isso é burrice nessa reta final da prova. É pedir para não passar. Perdoa o termo burrice, né? Eu sei que ele é meio cruel, mas isso não é inteligente da sua parte. Então, se controla, cara, sabe? Se organiza para realmente cumprir esse tempinho de pausa e aí você estudar o outro tópico, daí sim você ter o seu lazer depois, tá bom? Descanso, então, diariamente, né? E lazer depois que você estuda, use como recompensa, tá? E aqui eu coloquei, use a bioquímica a seu favor. Estamos numa geração de pessoas muito ansiosas, e eu entendo todo mundo que passa por isso, só que a gente pode usar o nosso próprio corpo para controlar um pouquinho isso. Então, coloca em momentos específicos da sua rotina atividades que vão usar a bioquímica do seu corpo a seu favor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Aumentar o seu número aí de neurotransmissores, o seu número ficou estranho, o seu grau, o seu nível de neurotransmissores que vão te fazer bem, que vão amenizar essa ansiedade, vão amenizar esse estresse. Amenizar, falei errado. Amenizar é reduzir, tá? Reduzir esse estresse que você tem na véspera da prova. Por exemplo, se você fizer 5 minutinhos de yoga de manhã, você já vai se sentir melhor ao longo do dia. Se você fizer uma caminhada pelo seu bairro, em algum parque, na praia, se você mora na praia, seja lá onde for, você já vai melhorar isso também. Então, fazer alguma atividade física, meditar um pouco, não deixe isso para a véspera da prova. Vá fazendo isso ao longo desses cerca de 20 dias que faltam para a prova, para que o seu corpo comece a relaxar, comece a entender que a prova é uma prova, ela é importante, mas ela não é o fim do mundo, sabe? Porque se você fica esse tempo todo sem ter pequenas práticas de autocuidado, se você ficar achando que autocuidado é só blogueirice e ficar lá fazendo skincare, o que vai acontecer? Você não vai conseguir chegar relaxado na prova. Não vai adiantar nada você meditar na véspera da prova se 20 dias antes você estava vivendo loucamente. Você precisa começar de agora a dar uma amenizada no ritmo, a entender que a prova é algo normal e que vai acontecer com cada vez mais frequência. Porque se você é adolescente e está indo fazer a prova da ETEC, você vai entrar numa escola cheia de provas, trabalhos, seminários, depois vem vestibular, então você precisa treinar o teu corpo para aprender a lidar com isso, sabe? Então, comece a treinar para você ter um mood melhor, digamos assim, né? Para você lidar melhor com situações que sejam mais estressantes como a prova, beleza? E você pode fazer isso com atividade física, bebendo mais água também ao longo do dia. Claro que outros atos de autocuidado também são importantes. Skincare é muito importante, tá? Eu faço, inclusive, mas você não pode ficar preso só no que os blogueiros mostram, né? Você precisa também fazer aquilo que os médicos recomendam e que quase ninguém segue, como fazer atividade física, pegar sol, alguns minutinhos por dia, tá bom? Para você conseguir preparar mais o teu corpo para a prova. E eu não coloquei aqui
aqui, porque ia ficar feio no slide, mas também recomendo muito que você pratique bastante questões do vestibulinho no seu dia, tá bom? Não é pegar a prova antiga e resolver porque isso gera sabotagem, mas é você pegar questões no mesmo molde do vestibulinho ETEC. Então, por exemplo, se você viu uma resolução comentada, né? Se você vai assinar o workout, tem lá dezenas, na real, mais de 100 resoluções comentadas em vídeo. O que você vai fazer? Vai parar junto com a resolução, antes dela ser explicada, você vai tentar resolver aquela questão, ou então depois, né? Você vai resolver junto aquela questão, passo a passo, sabe? Por quê? Não é só pelo aprendizado, mas para o seu cérebro, para o seu corpo, aprender a resolver questões, memorizar os caminhos até chegar nos resultados, né? Porque se você fica só tentando resolver a prova inteira e você faz isso sem um preparo, o que vai acontecer é que você vai se estressar mais, você vai achar que você não sabe nada, ou você vai chutar, vai achar que sabe tudo, chega na prova e vai errar tudo. Então, quando você faz isso com resolução comentada, com questão de fixação, é melhor porque é um resultado fidedigno que você vai ter. E você vai aprender mesmo o passo a passo para resolver aquela questão, para que o seu cérebro meio que treine para isso. Ele vai sentir ali a tensão, de certa forma, sabe, de resolver aquela questão. Ele vai começar a aprender isso, a desenvolver os macetes, e assim você vai aprender muito melhor. Isso tem muito a ver com o estudo ativo estruturado também, né, de certa forma. Porque a pessoa que só fica vendo aula, só fica vendo texto, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai conseguir ter um bom desempenho, porque o cérebro dela até tem as informações, mas não sabe como colocar em prática, tá bom? Então você precisa praticar também, para que o seu corpo, o seu cérebro, para tudo em você, aprender a lidar com o momento da prova, tá? E aí, no dia da prova, eu preparei um brinde para você, que está na revista do estudante, no link que está na descrição também. Se eu não me engano, o segundo linkzinho na descrição, com a lista do que fazer no dia da prova. Então, no dia e na véspera também, né? Para você não organizar tudo no dia, tá? Então, o que levar no dia da prova, como relaxar no momento da prova, essas coisas todas. Eu vou deixar um link direto para você baixar um PDF de brinde para que você consiga ter um resultado ainda melhor no vestibulinho ETEC. Eu te garanto que você fazendo principalmente isso aqui, a parte técnica, junto com essa parte prática, você vai conseguir ter muito resultado no vestibulinho ETEC, muito mais do que você teria se você não tivesse visto esse vídeo, mas você precisa colocar em prática, novamente dizendo. E se você complementar ainda com essa parte física e essa parte emocional, você realmente é capaz de decolar na prova da ETEC, mesmo começando tão em cima da hora. Novamente, isso aqui não é só com base na minha experiência da prova, mas também com base em tantos anos treinando alunos que são aprovados nas mais diversas ETECs, alunos que são aprovados também em outras escolas e com base nos meus estudos sobre essa área, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei também, tanto faz, só clica ou no gostei ou no não gostei, porque isso funciona como um feedback para mim do vídeo. Eu admito que eu imagino que você tenha gostado, porque eu tentei condensar o máximo possível de coisas que possam ajudar você aqui num vídeo não muito longo, né, para não ficar um vídeo de 1 hora, tá? Agora corre para estudar, minha filha, que você tem tempo sim ainda para a prova, tá bom? Não caia na onda de quem diz que você precisa ficar 6 horas por dia estudando, porque isso é loucura. Você precisa encontrar o tempo que você tem e colocar isso em prática para você ter resultado. Um super abraço, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!